E ele foi ferido em guerra. E ele prometeu que se ele melhorasse, ele dedicaria a sua vida ao cristianismo e a levar a palavra do evangelho para todos os cantos. Então foi o que aconteceu. Ele melhorou, então abandonou os bens materiais e abraçou a vida religiosa e pediu licença para o Vaticano, criando a ordem religiosa da Companhia de Jesus. Da palavra Companhia de Jesus é que saiu então os jesuítas, não é? E os jesuítas são padres evangelizadores e catequistas também. O que é catequista? É levar o evangelho, levar a palavra de Deus. Justamente José de Anchieta, que nasceu em Tenerife, né, que é uma ilha no Atlântico, na direção do Marrocos, na África, e a ilha, as Canárias, estava na mão da Espanha. E ele é nascido em Tenerife. Depois foi estudar em Portugal, na Espanha, e entraram na ordem jesuítica. Tanto Manuel da Nóbrega como José de Anchieta. E vieram aí com o governador Duarte da Costa. E a posição da cidade de São Paulo também é bastante interessante, né? Que tiveram que subir aí o Planalto de Piratininga, tanto assim que o nome que não é usado, né? São Paulo de Piratininga. Piratininga porque da língua tupi-guarani é peixe seco. Porque o rio, quando sobe, trazia os peixes, quando voltava no leito normal, os peixes ficavam expostos no sol. Então, Piratininga significa isso aí, né? Então, a pujança de São Paulo, deu essa grandeza de São Paulo, conhecida não só na América Latina, como no mundo todo, né? E graças aí aos missionários apóstolos, né, da América, embora assim de religião católica romana, mas não deixa de ser aí a presença do cristianismo também, né? E a importância deles virem catequizar o índio, porque na Reforma Protestante, um dos objetivos de Inácio de Loyola era catequizar e ganhar almas para o cristianismo. Porque nós estávamos nas lutas religiosas, né? As lutas religiosas aí no século XVI, os anos 1500, matou muita gente na Europa, as chamadas brigas religiosas. E a igreja não podia perder, porque a América descoberta, né, povoada de indígenas, não só na região do México, na América Central e aqui também no Peru, os astecas, maias, incas, né, com a colonização espanhola nessa parte da América, e a colonização portuguesa, onde é o Brasil. Logicamente, ganhar almas para Deus. Ficou de fora os negros. Os negros ficavam de fora porque tem outra conotação aí, entre o árabe muçulmano, os judeus, os índios não catequizados e o próprio negro também. Então, a importância de São... essa catequização ia para os índios somente. A catequização é exatamente para os índios, exatamente. Os negros ficaram de fora. Os negros ficaram de fora até o começo do século XX aqui no Brasil. E, aliás, esse problema de preconceitos e racismos vem desde a mais remota pré-história. Se você, com sua licença, Kátia, para aproveitar aqui a grandiosidade da TV, né, a grandiosidade aqui da TV, que é uma honra estar aqui com vocês, bastante importante, se nós voltarmos assim no tempo bíblico, por exemplo, nós vamos ver, a briga começa na Bíblia. Muita gente discorda, mas é uma verdade muito dura. Os filhos de Abraão, Isaac e Ismael. Ismael, filho da escrava, Agar. Então já começa a inferioridade. Isaac, o filho da promessa, que vai ser para os cristãos. Depois a representação de Cristo, que é o filho da branca, o filho da judia, que para os judeus e cristãos, né, é o Isaac. Enquanto que para os árabes é o primogênito Ismael. Então você vê, já tem uma briga bíblica aí, que já está incutida aí. Embora existam algumas alegorias, né, que o apóstolo Paulo também vai trabalhar aí. Na quarto capítulo da Epístola aos Gálatas, Paulo está bem claro na alegoria de Sara e Agar. Então agora, é bastante importante isso aí. Sem querer cortar o senhor, para a gente voltar à história de São Paulo. Pois não. Quero perguntar agora ao senhor, é verdade que por causa da distância ao litoral, isolamento comercial, o solo inadequado ao cultivo de produtos, né, a cidade de São Paulo, ela foi por algum tempo até mesmo condenada à insignificância? Olha, por incrível que pareça, apesar da grandiosidade de São Paulo, ela ficou assim no esquecimento entre aspas, tá? Porque nós vamos ter o grande desenvolvimento do Brasil no Nordeste. É interessante, né? O Nordeste começou grandioso. Muita gente pergunta, meu Deus do céu, por que o Nordeste não continuou grandioso, né? Salvador, Bahia, a primeira capital do Brasil, Salvador, Bahia, a cana-de-açúcar, Pernambuco, né? A grandiosidade dos engenhos de açúcar,
os mercados de escravos, Salvador, Recife e Rio de Janeiro depois, né? Então São Paulo, nesse período de Brasil colônia, São Paulo ficou um pouco à parte, tá? São Paulo vai ter destaque quando começar o café. Aí na segunda metade do século XIX, os anos 1850, 1870, 1880, 1890, aí para o finalzinho do Império, começa então a pujança, a grandeza de São Paulo com o café e a vinda dos imigrantes italianos, que vai coincidir com a proclamação da República também e o fim da escravidão, né? Mas São Paulo permaneceu sim um pouco assim esquecida, né? O Nordeste que estava em destaque, por incrível que pareça, inverteu. São Paulo puxou a grandeza e o Nordeste ficou retraído, né? Bom, professor, aproveitando, então isso que o senhor colocou pra gente, como o nosso tempo é curto, de 1560 até 1800, a gente tem até alguns espaços contando a história de São Paulo, por causa disso que o senhor acabou de colocar, e eu quero já ir para o final do século XIX, quando houveram, né, algumas importantes realizações urbanísticas aqui na cidade de São Paulo. Uma delas foi, em 1891, a abertura da Avenida Paulista, e agora a gente vai conferir mais uma matéria que a produção preparou para a gente sobre a Avenida Paulista. Vamos ver. De Mato Grande, como era conhecida pelos índios, ao maior centro financeiro do Brasil, a Avenida Paulista é o pedacinho da cidade mais cobiçado pelo mundo empresarial. Criada no final do século XIX por conta do desejo da elite cafeeira do estado de ter uma residência fixa na cidade e inaugurada no dia 8 de dezembro de 1891 pelo engenheiro uruguaio Joaquim Eugênio de Lima. Mas isso foi há muito tempo. Hoje, a Avenida Paulista é muito mais do que um cartão postal de São Paulo. São 2.800 metros de espaço onde 2 milhões de pessoas circulam diariamente, seja para trabalhar, passear ou qualquer outro motivo. São Paulo, meu amor. Os prédios, as edificações, o comércio, as pessoas, aqui a tendência também da moda, eu vi isso hoje. As pessoas com umas roupas loucas.